Brasil! Mais um vídeo de Game of Thrones. Tô aqui com a Miriam do canal Mikan com 3 N's no final. Toda sexta tem vídeo ou aqui no meu canal ou lá no canal dela, então você tem que seguir os dois pra não perder nada. Nosso universo compartilhado. E hoje nós vamos falar sobre a família Martell, uma família que eu gosto, uma família Também gosto deles. E eu acho que a família Martell é uma das famílias mais injustiçadas pela série. Eu acho que eles podiam ter aparecido de um jeito muito melhor. O brasão deles é um sol atravessado por uma lança num campo lindo laranja. Porque lá é desértico, né? É calor, então acho que tem tudo a ver. E o lema da família Martell é insubmissos, não curvados, não quebrados. E é basicamente, tipo, a resistência. Eles são uma casa muito resistente. E é verdade. Eles não baixam a cabeça, eles não ajoelham. Se eles ajoelham, tipo, do jeito deles. Eles fazem, tipo, aliança, eles fazem uns planos pra, no final, ser do jeito que eles querem as coisas. Bom, como a gente disse, lá em Dorne tem muitos desertos, lá é muito calor, é pura areia. E lá tem umas coisas diferentes, tipo assim, eles gostam de pimenta, comer pimenta lá, tem tipo usam roupas de cores vibrantes. Eu lembro muito do Oberyn, assim, com aquele look mais amarelo, laranja, cores de terra, assim. Dorne por muito tempo foi isolada dos Sete Reinos, porque tem as Montanhas Vermelhas ali na fronteira deles. Então não é que era muito fácil você chegar lá. Não, e você chega depois, você passou as montanhas, aí tem um puta deserto do caralho, sabe? É mó difícil você chegar nos lugares. Então por esse e por vários outros motivos, eles acabaram tendo uma cultura muito diferente do resto de Westeros. E lá tem uma coisa interessante, que lá não tem muita cidade. As coisas são mais parecidas com umas vilas, umas coisinhas mais pequenas, e elas são muito distantes umas das outras, porque sempre tem um deserto enorme, aí que você chega na próxima vilazinha. Tipo, não deve ser nos oásis que tem um pessoal morando. Acho que lá é mais interior, assim. A própria Lança Solar, que é o assento da Casa Martell, é o lugar que eles ficam, não é bem uma cidade, é tipo uma vilazinha, assim, a Cidade das Sombras, não tem muita coisa, assim. Vocês devem se lembrar, a gente já explicou por aqui, da chegada dos Ândalos em Westeros. O que rolava? Tava os primeiros homens, tinha os filhos da floresta, e aí os Ândalos chegaram, tipo, mataram todo mundo, botaram a religião deles, que era a fé do Sete, assista o vídeo. E eles impuseram a religião, impuseram um monte de coisa, e os Martells são descendentes desses Ândalos. E aí tem a história pra mim que é a mais legal de Dorne, que é a história da Nymeria e dos 10.000 navios. Pra quem não lembra, a primeira coisa, a loba da Arya Stark, que chamava Nymeria. Por quê? Porque Nymeria era uma rainha dos Rhoynares. Os Rhoynares eram um povo que morava em Essos, eles tinham lá a civilização deles, que era as margens do rio Rhoyne, hoje é onde ficam muitas das cidades livres, a gente falou no vídeo sobre Essos. Aconteceu que os Rhoynares entraram em guerra com o Império Valeriano, e isso fez com que eles fossem praticamente massacrados. Eles não conseguiam vencer os Valerianos, que tinham dragões, tinham uma coisa muito superior, e a família da Nymeria, que dominava aquela civilização, foi derrotada e a Nymeria decidiu fugir com sobreviventes em 10.000 navios. Bom, eles pegaram esses navios e chegaram em Dorne, e chegando em Dorne, eles pegaram e dominaram tudo. Inclusive a Nymeria tomou para seu marido um cara chamado Mors Martell. Os Martell estavam no poder lá nessa época. Ela falou, vem cá, você vai ser meu marido, tá? Ele falou, beleza. Sei lá o que ele falou, tipo, tá bom, não me mate. E isso foi meio que o fim da peregrinação dos Rhoynares procurando um novo lar. Eles toparam ficar lá em Dorne, toparam fazer paz com o pessoal de Dorne. Eles não toparam, eu acho que eles chegaram, tipo, cala a boca todo mundo. É, mas assim, acho que foi meio que teve guerra, tudo, mas foi meio que uma negociação no fim das contas. Acho que sim, porque eles resolveram se casar, né? E, tipo, pra provar que agora o Westeros era a terra deles, ela queimou os 10.000 navios. Meio que assim, não tem chance da gente voltar. A gente vai ficar aqui e vai se assentar nessa terra. Eu acho muito bonitinha essa história. Acho uma das histórias mais legais. Não, e ela é mundo. Muito fodona, gente. Quem que chega, tipo assim, você vai ser meu marido, ok? E com isso, eles expandiram muito o poder da família Martell. Eles conseguiram finalmente assegurar o domínio sobre Dorne mesmo, que às vezes tinha umas famílias meio rebeldinhas. Tipo, os Martell já eram muito fodas. E aí a Nymeria e os Rhoynares também eram muito fodas. E eles juntos só foram expandindo todo o poder deles. E é legal que o pessoal de Dorne tem a pele um pouco mais escura do que o resto de Westeros, porque isso é uma característica dos Rhoynares também. Vários costumes dos Rhoynares acabaram ficando lá em Dorne, tipo eles chamarem de príncipe e princesa de Dorne. Lá não é rei e rainha, que nem era rei do norte, rei do vale, é príncipe de Dorne, princesa de Dorne. Eles não são um reino, eles são um principado, né? Tipo isso. Isso veio dos Rhoynares, isso é legal. E também a linhagem feminina pode ser uma coisa considerada. O filho mais velho é o que herda, não importa se é homem ou mulher. Então é interessante também, é uma coisa bem diferente do resto dos outros reinos. E eles são muito mais liberais também, né? As pessoas são bissexuais ou
homossexuais ou fazem o que quiser da vida e ninguém tá nem aí, você vai lá com o que você quiser, eu fico aqui com o que eu quiser. Ninguém se preocupa com isso é muito natural pra eles. Os filhos bastardos são considerados mais parte da família do que no resto de Westeros também. Eles podem ter muito mais capacidade de crescer em Dorne do que em outros países de Westeros. E aí tava todo mundo lá de boa por anos e anos e anos, até que os dragões chegaram. O Aegon Targaryen chegou a Dorne com os dragões dele, mas o Aegon chegou em Westeros, dominou todos os lugares, etc. A gente já falou em outros vídeos, só que Dorne não é que ele conseguiu dominar. Porque a irmã dele, a Rhaenys Targaryen, que também era a esposa dele, foi com o dragão dela lá pra Dorne, só que não deu muito certo. Primeiro que a princesa que tava no poder na época era a Merya Martell. E ela foi muito inteligente. Porque, por exemplo, lembra de Harrenhal? O Harren ficou lá, queima aí, quero ver. Ela ficou sabendo dessa história, ela viu o nosso vídeo dos Greyjoy e ela falou, gente, ele vai queimar aqui também. E aí ela pegou e se escondeu. Basicamente, o que os Martell fizeram e todos os Dorneses, tipo assim, os dragões chegavam, eles se escondiam. E o dragão não conseguia achar eles. Tem até a história de um cara que pegou e vazou do castelo com a família dele inteira e botou lá o bobo da corte, vestido como se fosse um cara importante e tal. E aí os Targaryen chegaram lá, vamos matar esse cara aqui, esse cara é importante. Aí mataram o cara, só que na real o cara era um bobo da corte e tinha sido colocado lá pelo fodão, o senhor da casa Toland. E aí, tipo, que dó, meu. Tadinho do bobo da corte. Foi o bobo da corte pra enganar os Targaryen. E aí funcionou. E depois eles até mudaram o emblema deles pra um dragão mordendo o próprio rabo. Tipo, seus trouxas. Tipo, esse emblema é top. E o dragão é verde, parecendo a roupa de bobo da corte, do cara que pra morreu, homenagear, etc. Pelo menos, né? Até que um dia, Rhaenys estava lá com seu dragão, falando, vamos dominar essa porra. Aí ela tava lá, conquistando a porra toda, até que o dragão dela... O que aconteceu com o dragão dela? O dragão dela foi atingido por uma seta de escorpião, que é aqueles negócios que faz... Tipo, e aí vai e acerta o dragão. E ele caiu, morreu, e a Rhaenys morreu junto. Ela caiu também, né? Caiu, deve ter batido a cara nas pedras, tudo lá nas montanhas. Mas eu sei que o Aegon ficou puto. Ele ficou muito puto. Não, sua irmã e sua esposa morreram na mesma hora. E dizem que a Rhaenys era a esposa favorita dele, né? Pra cada 10 noites que ele passava com a Rhaenys, ele passava só uma com a Visenya. Então ele deve ter ficado muito abalado com a morte dela, de verdade. E a Visenya também ficou puta, né? Porque ela ainda era viva. E o que se passou depois disso foram os anos que se chamaram Ira do Dragão, propriamente, porque o Aegon tava puto. Ele tava puto de verdade e ele queria dominar Dorne, custe o que custasse. Aí Aegon e Visenya foram queimando a porra toda, queimaram Dorne inteira, menos Lança Solar e a Cidade Sombria. E até hoje a gente não sabe por que ele não queimou esses dois lugares. Uma das hipóteses é que era uma tática deles pra deixar os outros dorneses revoltados contra os Martell. Meio que assim, por que vocês estão falando pra gente continuar com essa tática? Só o castelo de vocês ainda existe. A gente tá aqui fudido, então a gente não vai prestar atenção em vocês. Até um dia que a princesa Déria foi mandada pelo seu pai pra Porto Real pra meio que fazer as pazes. Vamos lá, chega dessa putaria. E aí ela chegou lá em Porto Real e falou, gente... Aí ela chegou e falou toda uma proposta, assim, um discurso lindo, maravilhoso. E todo mundo, tipo, não sei. Até que ela pegou e tirou uma carta da manga, talvez, e deu pro Aegon, falando que era uma carta do pai dela, o Nimor. E aí o Aegon leu a carta, ficou meio esquisito, foi embora pra Pedra do Dragão, e daí quando ele voltou, ele fez as pazes. E até hoje, não se sabe o que tinha nessa carta. Você sabe, Miriam? Não faço ideia. Bom, nós não sabemos o que tinha nessa carta, mas essa carta era muito bem escrita, muito boa, porque funcionou. E aí o Aegon voltou lá e falou, não, beleza, vamos ficar de boa. E essa paz durou só durante o reinado dele. E logo em seguida Dorne se rebelou de novo. É muito difícil conter Dorne, porque os caras, eles são insubmissos, rebeldes, não sei o que, eles não se ajoelham. Tem o Unbound, Unbent, Unbroken, o lema lá deles, eles não ficam curvados, a não ser que seja uma coisa que é boa pra eles. E no caso, os Targaryen não eram bons pra eles. Aí, só no 8º rei Targaryen, que foi o Daeron I, também conhecido como o Jovem Dragão. Como que ia ser seu nome se você fosse Targaryen? Se eu fosse Targaryen, ia ser Dragão Sem Garras, porque eu sou de boas. A Dragoa Loura. Coloca nos comentários o nome de vocês, se vocês fossem Targaryen. Aí o cara chegou, o Daeron, e ele tentou invadir Dorne. Ele era um rei super novo, ele tinha tipo 14 anos. E aí ele deixou, tipo, o objetivo da vida dele foi conquistar Dorne. E ele conseguiu. Só que, mais ou menos. Ele botou os Tyrell pra dominar Dorne. Como a gente já falou no vídeo sobre a família Tyrell, que tá aqui, eles têm uma rixa com Dorne, porque os dois são lá no sul, blá blá blá, tipo, viviam muitas guerras, né? E não é legal você botar um Tyrell pra dominar Dorne. E aí tudo parecia ok, tudo parecia legal. Um dia o Daeron foi dormir e tinha um negocinho, um cordão, um fiozinho assim, pra você chamar empregado, sei lá. Nesse caso era pra ele chamar uma mulher, caso ele quisesse, tipo, uma mulher ir lá na cama dele. Só que ele puxou e caiu um monte de escorpião em cima dele. Yay, parabéns! Não se meta com os Martell. Morreu.
Morreu. Só foi ter paz mesmo quando Baelor, o abençoado, que a gente fala que tem o septo em homenagem a ele no vídeo da Fé do Sete, também clica aqui. Também conhecido como septo de Baelor. Grande septo de Fica em Baelor. Portugal. Ele foi andando até Dorne, dizem. Foi pouco Coitado, história. mentira, eu duvido. Então, várias coisas sobre o Baelor parecem meio mentira, mas enfim, ele foi lá e aí, finalmente, depois que o Baelor fez essa caminhada, fez jejum, fez greve de fome que ele ficava O fazendo. Baelor era tipo Jesus, assim. Aí teve paz com Dorne e finalmente uma paz que durou mais tempo, assim. E os Martell se tornaram muito fiéis aos Targaryen. Toda a guerra que tinha, eles lutavam do lado dos Targaryen. Tanto que o Rhaegar Targaryen, o filho do rei louco, o Aerys II, acabou casando com uma Martell, que era a Elia Martell. E aí vocês devem lembrar, será, da história? E eles tiveram 2 filhinhos, a Rhaenys e o Aegon. E todo mundo morreu. E aí vocês lembram que na rebelião do Robert, que é outro ponto importante dessa história, a rebelião aconteceu, e aí o Rhaegar tinha fugido com a Lyanna lá pra Dorne. E aí durante essa rebelião, vocês lembram que a gente já contou que o Rhaegar roubou a Lyanna, ou sei lá, ela gostava dele, e eles fugiram pra Dorne. E aí tanto que Jon Snow deve ter nascido lá, será? Vejam um vídeo sobre a Torre da Alegria. Se o Jon Snow nasceu lá ou não, nós não conhecemos, nós não temos essa informação. Porém, nós sabemos que eles estavam lá em Dorne. Depois rolou uma treta, porque Elia Martell ficou lá em Porto Real, porque ela era a mulher do rei. Então Elia estava lá em Porto Real com seus filhinhos, até que a rebelião pegou fogo. E aí, neguinho foi saquear Porto Real, que foi o saque de Porto Real. Lembra que o Tywin entrou com tudo, fingiu pro Aerys, falou assim, deixa eu entrar, vou te ajudar. Aí o Aerys, abriu os portões. O que ele fez? Matou todo mundo, Estuprou e o Montanha foi lá no quarto da Elia Martell, matou a filhinha dela, Rhaenys, estuprou a Elia Martell, matou ela, matou o bebê dela. Não sabemos em qual ordem. Durante o duelo lá ele fala qual ordem que ele fez, mas eu não lembro. Ele fala a ordem, é horrível. Quero saber. E por isso, provavelmente os Martell não são mais tão fiéis assim, já que uma Martell acabou tendo um destino horrível em Porto Real. E aí quando a gente conheceu o Oberyn Martell, o Víbora Vermelha, na série, foi justamente quando ele apareceu, porque ele queria se vingar. Ele foi lá pra Porto Real pro casamento, né? O apelido dele é Víbora Vermelha, porque quando ele era jovem, ele foi lutar seu primeiro duelo e ele arranhou o cara. Só que o cara, ele arranhou com a lança dele, né? Só que o cara pegou e morreu depois. Tipo, ele só tava arranhado. E aí todo mundo falou que a lança estava envenenada. E aí, como se fosse um veneno de uma cobra, né? Ele ficou conhecido como Víbora Vermelha. E ele é um cara bem malucão. Ele foi lá na Cidadela pra estudar pra ser Maester. Ele chegou a ter várias correntes, vários elos na corrente dele. Então ele sabe, provavelmente ele aprendeu sobre venenos lá, sabe? Cara, isso é muito legal da história dele. Tipo, ele é muito inteligente, ele é muito foda. Só que ele largou a Cidadela, ele largou o mestrado dele. Mestrado? Ai, que horror. Ele largou o mestrado dele lá, porque ele encheu o saco. Porque ele falou, não, isso aqui é muito chato, gente, eu não quero isso aqui pra minha vida, não. Ele achou chato, aí ele vazou. E aí teve uma época que ele tentou incitar Dorne a se rebelar contra o reino. E aí ele foi exilado das Cidades Livres, tipo, X, assim. Nossa, a vida dele é muito louca. E ele também ele é bissexual, ele pega mulher, ele pega homem, mas ele tem uma parceira de vida, assim, dele. E ele tem 4 filhas com ela no livro, que é a Ellaria Sand. Aliás, é bom a gente explicar por que Sand. Os Sand são os bastardos que nascem em Dorne. Lembra, o Jon Snow é um Snow porque ele é um bastardo do norte. Por mais que talvez tenha nascido em Dorne, ele é um bastardo do norte. E Snow significa neve, e Sand significa areia. Então tem tudo a ver com o deserto e tal. O que tem em Dorne? Areia. Então é isso. E a Ellaria é uma bastarda. Junto com ela, ele teve 4 filhas, que são as filhas mais novas dele. Porque antes disso, ele já tinha 4 outras filhas bastardas também. Ele nunca casou com ninguém, não. Só que lá não é tão ruim ser bastardo assim. E essas filhas do Oberyn são chamadas de serpentes de areia. Porque Sand, né, areia, e porque elas são filhas do Víbora. E elas todas são meio conspiradoras, assim, também. Mas elas são 8, e na série é um pouco diferente. Na série são só 3 delas, né? Então, na série mostrou só 3? Ou só existem as 3? Eu acho que na série só existem as 3. Eu acho que não vão mostrar mais. Teriam aparecido, né? Vocês lembram que na série o Oberyn fala pro Tyrion que quando a gente era criança, eu e minha irmã viemos aqui pra conhecer vocês e tal, aí viu seu pintinho, toda aquela história? Aquilo realmente aconteceu nos livros. Os Martell tinham um acordo com os Lannister de casar seus filhos. Então a Elia ia casar com o Jaime e a Cersei ia casar com o Oberyn. E aí eles foram lá, crianças, se conhecer, né? Conhecer as crianças e tudo. Só que tudo deu meio errado, na verdade, porque o Tywin tinha a grande ambição de casar a Cersei com o Rhaegar Targaryen. Ele queria que ela fosse rainha, né? Não casar com um cara lá de Dorne. E aí, pra aumentar essa humilhação, ele chegou e ofereceu... Não, tipo assim, a gente combinou tudo, aí vocês viajam lá de Dorne, beleza. Aí vocês chegam lá, tá, e falam, então...
não tô mais afim. Falou, meu, como assim? Como assim, cara? E o pior de tudo é que ele chegou e ofereceu o Tyrion pra casar com a Elia. Que no mundo de Westeros é uma ofensa, cara, você oferecer o seu filho, que todo mundo tá falando que ele é anão, né? blá, blá, blá. Ainda mais quando ele era bebezinho, assim. É, ninguém sabia nem se ele ia sobreviver. E aí ele falou, então, você pode casar com meu filho aí. Que foi levado como uma ofensa, e aí neguinho foi embora, né, e ficou puto. Só que muito tempo depois a gente sabe que quem conseguiu casar com o Rhaegar foi a Elia Martell. In your face, Bitches. Outra coisa importante sobre o Oberyn é que tem uma treta dele com a família Tyrell, que a gente já comentou no vídeo da família Tyrell, veja aqui, que durante um torneio ele acabou derrubando o Ailas Tyrell, que era o herdeiro Tyrell, o filho mais velho lá. E o Ailas ficou coxo. E o pessoal Tyrell que não coxo? perdoa Explica ele. pras pessoas. Coxo é uma pessoa que manca, que tem um problema na perna. E aí as pessoas ficaram putas com o Oberyn, porque falaram, poxa, você deixou nosso herdeiro coxo, agora ele não vai mais Zoado. poder ser um cavaleiro, Ninguém sei lá, vai casar alguma com coisa assim. ele. Então odeiam muito o Oberyn por causa disso. Mas foi o sem Ailas querer. é de boa, o Ailas é tranquilo. em O relação Ailas não ao Oberyn. ficou bravo. Foi sem querer, né? Eles estavam no torneio, meu. É, sim. E até o Oberyn falava que deixaram ele competir muito novo. Não era pra isso ter acontecido, mas é que ele era inexperiente, o Ailas. Então por isso que ele acabou caindo. Uma coisa é que desde criança ele era muito ligado na irmã dele, a Elia. E eles cresceram juntos, eles eram tipo best friends forever. Então, quando a Elia foi assassinada, eu acho que ele foi a pessoa que ficou mais chateado, assim, de todos os irmãos, tios, parentes, tribunal. Ele foi o que ficou mais vingativo e com mais raiva de tudo aquilo. E na série a gente já sabe que destino o Oberyn teve. No livro é igualzinho, ele luta contra o Montanha no julgamento do Tyrion, um julgamento por combate. E ele tá quase ganhando e a gente tem certeza que ele vai ganhar, mas ele quer ser burro e morre. É, porque ele ficou pedindo, fala a verdade, fala como que, não sei o que, fala que foi o Time que mandou. E aí no meio dessa falação toda ele meio que se desconcentra, né, e acabou perdendo a luta de um jeito horrível. Mas sabia que no fim das contas, beleza, a morte dele foi horrível, mas ele conseguiu uma coisa muito boa pra Casa Martell, que ele fez os Lannisters se incriminarem. Não, que ele fez o confessou, Montanha né? se confessar. Então, com isso, ele tem a prova mesmo de que foi filho da puta, sabe? Porque o povo não sabia muito bem o que tinha acontecido. Então o Montanha ter confessado isso em público, nossa, ele conseguiu um negócio tenso. Agora vamos fazer um parênteses pra falar das Serpentes de Areia, as filhas do Oberyn. Que pra mim, no livro, são algumas das personagens mais legais. Eu acho elas muito fodas. Porque na série ficou meio... assim, eu achei... Ficou muito sem graça. Eu achei muito sem graça. Sobre serpentes tem muita coisa, porque elas são 8 e no livro acontece muita coisa, inclusive que a gente vai falar, o Doran Martell, o irmão do Oberyn também, tem muita coisa que acontece, muitas tretas, que são muito legais nos livros, mas ficaram de fora da série. Se vocês quiserem, a gente faz um vídeo contando só essas tretas, explicando as serpentes, uma por uma. Pode ser um vídeo só sobre as serpentes de areia, porque elas são muito legais, elas são fascinantes, então a gente pode explicar melhor. Mas vamos só listar as serpentes pra vocês verem como é variado e como a série pecou nisso. A gente tá falando dos livros. A mais velha delas é a Obara Sand, que era filha de uma prostituta lá na cidadela. Então foi quando o Oberyn tava estudando lá, ele acabou fazendo uma filhota. E a Obara é a mais guerreira de todas, né? Na verdade, todas as filhas do Oberyn foram treinadas com armas, o que é muito legal. Tipo, todas elas, não importa a origem, sabem lutar. Mas a Obara é a mais guerreira de todas. Também tem a Nymeria, que agora a gente sabe o porquê desse nome. Ela é filha de uma mulher nobre de Volantes. Ou seja, Oberyn ficou passeando por ali por Essos, né? E fez uma filhinha lá. A Nymeria é mais elegante, ela é mais assim, uma lady. Assim. E aí tem a Tiene Sand, que é filha de uma Septã. Nada a ver, né? Tipo, eles não podem ter filhos, mas ela teve filho. Tipo, acho que Septãos tem voto de castidade. Tem tipo voto uma sim. feira, então ela não podia ter filho, mas quem vai resistir ao Oberyn Martell, hein? Ele é sexy. Também tem a Sarella, que é filha de uma comerciante lá das Ilhas do Verão. E essa Sarella tem várias teorias sobre ela. Pode ser que ela esteja fingindo que é homem lá na cidadela pra treinar pra ser um Maester. E aí, a partir de agora, todas as 4 que restam são filhas da Elaria Sand, e a primeira delas tem o nome da irmã do Oberyn, a Elia, que ele fez em homenagem à irmã. E as mais novinhas são a Obella Sand, a Dorea Sand e a Loresa Sand. Então, agora vamos falar da Elia, a irmã preferida do Oberyn, que ela até que se deu bem na vida, porque ela casou com o rei, o herdeiro, né, que ia ser rei. Ela ia ser rainha, ela ia ser uma das pessoas mais importantes do país. Mas... Então, ela se deu bem até aí. Ela foi lá, teve os filhinhos dela. Ela era muito doente, né, ela sofria na gravidez. Ela quase morreu tendo as crianças, e isso foi até meio
um problema, assim. Porque primeiro ela teve a Rhaenys, e aí ela já ficou meio mal, na hora que a Rhaenys nasceu foi zoado. E aí depois ela teve o Aegon, e aí ela quase morreu mesmo, ela ficou dias de cama, foi horrível. E aí a galera falou, olha, você não pode mais ter filhos. E falou pro Rhaegar, esses são seus herdeiros, é isso, você não pode mais ter filhos. E o Rhaegar ficou meio assim, porque se vocês lembram, ele queria ter as 3 cabeças do dragão como filhos dele. E aí você não pode ter 3 cabeças do dragão se você só tem 2 filhos. E aí deve talvez seja por isso que ele se apaixonou pela Lyanna. Às vezes talvez ele nem tenha se apaixonado, mas ele precisava de alguém pra parir um filho e ele achou que ela seria boa, sei lá. E até aí, né, ela tinha se dado bem na vida, só que aí ela se deu mal na vida por justamente ser a mulher do Rhaegar. Porque ela teve que morrer. Montanha, o Sir Gregor Clegane, chegou lá e matou ela e matou todo mundo, então ela se fudeu, coitada. E um desses 2 filhos da Elia Martell, o Aegon, pode ser que esteja vivo. Isso foi cortado da série, tá? Mas no livro tem uma história de que ele foi trocado por um bebê aleatório. E aí o Aegon de verdade estaria vivo. Mas muito provavelmente ele é falso. E um bebê aleatório morreu por causa disso. Mancada. Mas a gente não sabe se isso é verdade ou não. Aí a Elia e o Oberyn tinham mais 3 irmãos. O Mors e o Oliver, que morreram quando eles eram muito criancinhas, então acho que eles nem conheceram eles dois. Não lembro. Eles conheceram o Doran, que é o terceiro que eu tava falando, que é o irmão mais velho deles. E é o príncipe de Dorne atual. Ele não aparece na série até a 5ª temporada, ele apareceu pela primeira vez agora. Sentadinho lá, olhando o mundo. Ele fica assim, daquele jeito, porque ele tem gota, então pra ele é muito doloroso se locomover. Então ele passa a maior parte do tempo sentado, com os joelhos inchados, tudo. Quando ele era criança, seus 2 irmãos morreram, e aí ele ficou muito tempo sozinho, então ele ficou um cara meio calado, meio na dele. E ele é muito inteligente. Nos livros, ele é cheio de planos e tretas, que a gente comentou que a gente pode fazer um vídeo só com esses planos e tretas dele, das filhas dele. Que tem uns planos muito legais, sério. Que são muito bons, e na série foi completamente ignorado, não se sabe por quê. Ele pareceu só um bananão na série. Ele ficou parecendo um meio, não faz nada. Porque, tipo, no livro, algumas das serpentes de areia querem guerra, querem vingança, cada uma meio a seu estilo, assim. A filha dele lá, a Arianne, quer fazer outro plano, e o Doran, tipo, meio, gente, calma. Porque ele já tinha o plano dele. Que ele tá esperando. E, tipo, as pessoas estão estragando os planos dele. Porque ele tá com um puta plano gigante e as pessoas estão cagando tudo. Será que vai aparecer? E tem uma coisa legal sobre ele, que é uma das únicas pessoas que se casou por amor nos livros de Game of Thrones. Ele se casou com uma mulher que tem um nome estranho, Melário. É o nome dela. Melário de Norvos. Porque ela era de Norvos, de um lugar chamado Norvos. Eles foram lá, tiveram 3 filhos, e ele falou, bom, já tenho filho pra caralho, então vamos fazer uma paz aqui com essa galera, que eles estavam tretando. Vou mandar o Quentyn, nosso filho, para Paloferro, como aquela história do Tion também, assim, você manda como um refém, protegido, e aí a gente vai ficar de boa. Aí, a Melário ficou puta, você vai mandar meu filho pra onde? Ela não entendeu esse costume louco? De Westeros, assim, vai tirar meu filho de perto, sabe? Ela ficou puta e ela voltou pra Norvos. Ela falou assim, então tá bom, vai se fuder. Ela largou todo mundo e foi embora. A herdeira do Doran, como a gente falou em Dorne, mulher pode herdar, tipo, sendo mais velha pode herdar. Então a herdeira é a Arianne Martell, que foi cortada da série também, é uma pena. Tipo, nos livros ela é um personagem de ponto de vista, você vê bastante dela. Ela é bem importante. E ela é muito legal porque ela é, tipo, representa como é a mulher de Dorne, assim. Então, tipo, ela é independente, ela faz as coisas dela. Ao mesmo tempo, às vezes ela faz umas burradas, porque... Várias. A gente não quer estragar muito, mas a Arianne é muito gata. Tipo, ela é muito linda, todos querem pegar ela. Só que ela ainda está solteira, na idade de 23 anos. Ela tá ficando pra titia já, entendeu? Mais ou menos. Nessa época, sim. É verdade, pra essa época ela tá pra titia, é verdade. Não, tanto que o pai dela queria casar ela com alguém, vamos casar aí, ela não tava muito afim de casar com ninguém. Ela que não queria muito, ela queria ficar, tipo, saindo com a galera, ela curte sair com a galera, assim. E a Arianne é muito ligada às serpentes de areia, principalmente as mais velhas, né, são primas dela, afinal. Nesse caso de Dorne, tipo, eles não ligam se é bastardo ou não, é amiga dela, sabe? E a melhor amiga dela, a BFF, é a Tiaine Sand, que é a terceira serpente de areia. Toda hora nos capítulos ela aparece, elas são brother. E no livro 4, ela aprontou altas confusões, porque ela queria se vingar, porque ela queria não sei o que, tinha um plano muito louco. Ela é super calculista, assim, né? Ela fez um maior plano lá, porque ela queria umas coisas, e ela fez altas confusões do bagulho nesse livro. O Quentyn Martell, que é o filho do meio, o irmão mais novo da Arianne, ele é um cara que é muito honrado, mas ele não é muito inteligente. Ele cresceu praticamente em Paloferro, então ele ficou muito amigo lá dos Ironwood, que é uma família que é meio rival dos Martell no domínio lá de Dorne, mas ele ficou muito brother dele. Ele ficou muito brother. E aí a história dele é outra história hilária que nós temos pra contar pra vocês, porque ele foi meio burro, coitado. Ele é tipo o cara Greyjoy que pulou no fundo do mar. Lodos. O que aconteceu nos livros é que ele foi procurar a Daenerys lá em Essos, tipo, lá em Meereen, e foi feito um pacto muito tempo atrás que o Viserys, o irmão da Daenerys, iria se casar com a Arianne Martell, irmã do Quentyn. E aí o Quentyn foi lá, tipo, e aí, vamos casar? Não sei o quê. Não tinha mais
mais Viserys pra casar, porque o Viserys morreu. Então, já que a Arianne não poderia casar com o Targaryen, o Quentyn ia casar com uma Targaryen. Mano, eu caso com você então, Daenerys. Vamos casar? Faz uma aliança pra trazer a Daenerys de volta pra Westeros e pra acabar com os Lannisters de uma vez por todas. Só que a Daenerys olhou bem pra cara dele assim e ela falou assim, não. Ela já tava obstinada com essa coisa de governar Meereen e a paz que o Rhysdar tinha trazido dos filhos da Arpia, ele fez eles pararem os ataques. Então a Daenerys não podia, tipo, então, cara, agora eu sei que você trouxe a paz, mas sabe o nosso casamento amanhã? Vai cancelar porque eu vou casar com esse cara e vou pra Westeros. Mas o Sir Barristan falou que se ele fosse um pouquinho mais bonito, talvez ele teria conseguido. Porque do jeito que a Daenerys é trouxa no 5º livro, tipo, ela fica, Dario, não sei o que, tipo, tenho certeza que ela ia. Se o cara fosse bonito, ela ia. Só que aí ele falou assim, como assim você não vai casar comigo? Aí Daenerys foi embora resolver as coisas da vida dela e ele ficou lá. Ele falou, quer saber, eu vou domar os dragões, porque se eu domar os dragões ela vai me achar top, né? E até os amigos dele falando, tipo, essa ideia é meio idiota, cara. Tipo, não, véi, não vai fazer isso. Aí ele falou, não, eu vou lá domar os dragões. Aí o que aconteceu com ele? Ele foi torrado, né, obviamente, e os dragões ainda fugiram. Parabéns, cara. Soltou 2 dragões na cidade. Foi um trabalho pra guardar eles em primeiro lugar, sabe? Tipo, você estragou tudo. Quentyn morreu torrado, não foi muito inteligente e não conseguiu casar com Daenerys. E aí chegamos ao mais novo de todos, que é o Trystane Martell, que é o cara que foi prometido pra princesa Myrcella lá na segunda temporada. Que restou na série. Na série ele é o único filho do Doran que aparece mesmo. E agora na 5ª temporada ele apareceu bem e tal, mas ele não foi muita coisa, né? Foi o Tyrion que tinha prometido a Myrcella pra ele e até mandou a Myrcella lá pra Dorne. Myrcella tá ficando lá em Dorne e eles até que se deram bem. Eles ficaram jogando altos joguinhos e conversando e eles se gostaram e tava tudo bem. E aí nos livros dá umas tretas com Trystane e a Myrcella, uma coisa bem complicada, mas enfim, tipo, ele tá vivo, tá bem. Parece. Acho que ele deve continuar aparecendo na série. A Myrcella ainda tá viva nos livros. Na série, ela... morreu. Então essa foi a história dos Martell. Deve ter ficado muito comprido esse vídeo, desculpa. E é isso, vão lá no canal da Miriam conhecer. Coloquem nos comentários suas opiniões sobre essa família. E qual é o nosso nome Targaryen. Essa é boa. E até a próxima, tchau. Tchau.